E aí galera, tudo bem? Raiz Bíblica aí com mais um vídeo para vocês. Eu peço desculpa porque eu demoro muito a postar vídeo. É porque galera, eu demoro a postar vídeo porque eu preciso estudar e ter convicção nas coisas que eu vou falar para vocês aqui no canal. Eu não gosto de fazer um vídeo e falar qualquer coisa. Teve vídeos aí que eu fiz e eu falei assim, caraca, será que isso tá certo? A gente fica com um pouco de dúvida. E dúvida não é bom. Então assim, eu quero falar nesse vídeo, eu quero falar de fé. Quero falar sobre a fé. Aí a gente vai ler lá o texto que todo mundo gosta de ler sobre fé, que é o Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha o que está dizendo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então galera, a fé, ela é uma certeza. A fé é certeza. E o versículo também que eu gosto é esse aqui, ó. É o capítulo 11, versículo 6. Vai dizer o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não quero falar dos tipos de fé. A gente vai ver aí que existe 3 tipos de fé, né? A fé natural, a fé para a salvação e existe a terceira fé, que é a fé operante, né? Eu quero falar assim, eu quero falar em fé de um modo geral, né? Porque existe muita coisa que envolve a fé. Porque o próprio Senhor Jesus teve uma passagem que Jesus vai falar assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e você disser aquele monte, transporta para lá, e esse monte vai transportar por conta da tua fé. Assim, Jesus ele estava dando um exemplo que você precisa ter um pouquinho de fé, porque um pouquinho de fé que você tem é suficiente para fazer grandes coisas. É isso que Jesus estava dizendo. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho fé. Então quer dizer que se eu chegar no Pão de Açúcar e disser sai daqui, vai para lá, ele vai? Não é isso, não é você usar a sua fé de qualquer maneira, do jeito que você quer. Por isso que tem muita coisa que você coloca fé e não dá certo. Você coloca a sua fé e você coloca até a sua fé em prática e não funciona, não dá certo. Porque aquilo que você quer não está alinhado com a vontade de Deus, entendeu? Por isso, todos esses homens aqui da galeria da fé, esses homens eles tiveram fé, porém a fé deles estava alinhada com a vontade de Deus. É isso que eu quero trazer para você nesse vídeo. A tua fé tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Não é apenas ter, eu tenho fé. Você tem fé, mas você não vê o fruto dessa fé. Então, você precisa alinhar essa fé junto com a vontade de Deus. Aí ele vai falar aqui de vários personagens bíblicos e outra. A Bíblia, ela é fé do início ao final. Desde do Gênesis lá até Apocalipse, até os dias de hoje, tudo é baseado na fé. Porque tudo que você lê na Bíblia, tem pessoas que lê a Bíblia e duvida de partes da Bíblia. Eu não duvido de nenhuma parte da Bíblia, porque eu tenho fé de que pessoas inspiradas por Deus escreveu a palavra de Deus. Eu tenho fé nisso. Agora, quando você duvida de partes, a sua fé não é uma fé íntegra, não é uma fé completa. Então você tem que rever isso aí também. Você vê ali, quando Noé construiu a arca, ele teve fé. E uma parte da fé que eu quero trazer para você é uma parte do tipo seguinte. Existe vários personagens que colocaram a sua fé em prática, né? Que tiveram fé naquilo que Deus falou para elas acreditaram. Fé é acreditar. Só que eu vou tentar dar um exemplo bem assim, para você entender. Por exemplo, vou falar do povo de Israel. Eu gosto muito do povo de Israel. O povo de Israel, Deus falou que ia libertar eles. Mas como? Deus ele chega para o povo de Israel e prometeu a libertação, né? Vai libertá-los. Tá, mas como? É isso que eu quero que você entenda. Como? Deus ele disse como ia libertar o povo de Israel. Disse como ele ia fazer isso. Ele disse que com mãos fortes, tá? Poder de Deus. Poder de Deus, tudo bem. Mas como? E a gente vê o decorrer da história como que foi realizado tudo aquilo para que houvesse fé no povo. É isso que eu quero te trazer para você. O problema que você está passando, Deus vai fazer um milagre na sua vida mediante a sua fé, mas não tenta dizer para Deus como que ele tem que fazer.
Porque ele não vai fazer dos meio óbvios. Ele não vai fazer do jeito que você quer que seja feito. Ele vai fazer do jeito que ele acha melhor. E porque ele é Deus, ele vai fazer do jeito dele. Você só precisa crer e ter fé que ele vai fazer. Não é dizer para Deus. Às vezes a gente tem um problema. É igual quando aconteceu com vários personagens bíblicos que não poderiam gerar filhos. E Deus disse, olha, em tal período você vai ter filho. As pessoas, eles duvidaram como isso vai acontecer. Porque na cabeça deles, isso é tão impossível que não acontece. Mas para Deus nada é impossível. É isso que você tem que entender. Para Deus nada é impossível. Nada, absolutamente nada é impossível para o nosso Deus. E aí, você tem que entender que se Deus disse que vai fazer um milagre na sua vida, ele vai fazer um milagre na sua vida. Não fica tentando entender como. Apenas creia, porque isso é fé. Aí entra o versículo. Ele vai dizer, é a convicção de fatos que não se veem. Por isso que Noé foi o pai da fé. O pai da fé, um dos pais da fé, né? Noé, também, ele é citado na galeria dos pais da fé, porque ele nunca tinha visto chuva. Ele não viu chuva, o cara nunca viu chuva na vida. Então Deus vai dizer para ele, ó, faz a arca, tal, sei o que, vai chover. Ele, tá, mas o que é chuva? Eu não vou fazer isso não, nem sei nem o que é isso. Mas não, ele obedeceu a Deus e fez. Mesmo todo mundo chamando ele de louco. Porque a nossa fé para o mundo é loucura. Mas para Deus é uma coisa que agrada a Deus. Como? Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você está esperando a Deus um milagre. Tá, como? Como Deus vai fazer? Não sei. Você também nunca vai saber. Mas eu só sei que o milagre vai se realizar mediante a sua fé alinhada com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é libertar o povo. E o povo queria ser liberto. Mas o povo... Vou dar um exemplo. O povo judeu, quando Jesus chega, eles queriam... agora chegou o nosso rei. Eles queriam um rei. Só que eles não entenderam que Jesus era o rei para a salvação. E não para montar um exército e lutar contra os romanos. Tá entendendo a situação? Eles queriam ser salvos, mas Jesus quis trazer outro tipo de salvação. A salvação da alma, não a salvação momentânea do corpo. É isso que as pessoas têm que entender. É isso que a gente tem que entender mediante fé. A fé é isso, galera. A fé é isso. A fé é colocar em prática o que Deus manda a gente fazer, colocar em prática, independente se a gente entende ou não. Mas eu não entendi isso. Então, mas a fé é baseada nisso, não é no entendimento. É a certeza de que essa é a vontade de Deus e eu não tenho que dizer para Deus como que ele vai fazer, porque ele é Deus. Consegue entender? De repente eu faço outros vídeos falando sobre fé, mas assim, o básico assim, que eu queria passar para você era isso. Você tem... E outra, fé vem do ouvido ouvir a palavra de Deus. Cara, se você não tiver fé em Deus, primeiro, fé que ele existe e que ele tem poder para te abençoar, aqui está escrito isso na Bíblia, não adianta nada, não valeu de nada. Então, em que você tem fé? Entendeu? Então, assim, primeira coisa, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe, tem que ter fé nele. Você tem que ler a Bíblia e entender que tudo isso aqui é verdade, de que Jesus nos salvou. Aí entra a fé da salvação. Mas assim, eu queria te falar nisso, que o milagre que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, não sou eu que vou dizer como. Eu não tenho que ensinar para Deus como ele vai fazer o milagre, ou qual é a saída. Ele é Deus, eu só creio. Tá bom? Valeu, galera.